Bem-vindo, pessoal. Hoje a nossa aula é sobre o risco da renda fixa. Eu quero provar para vocês que renda fixa não é uma coisa simples, não é um feijão com arroz, que é muito negligenciado por pessoas até profissionais de finanças que não lidam com o mercado financeiro. Tá? Tem alguns conceitos equivocados sobre ativos financeiros pré-fixados e que comparado com o que de fato acontece no mercado financeiro. Então vamos lá. Eu já estou antecipando que existe um risco muito grande no mercado de renda fixa, principalmente nos ativos pré-fixados e ativos híbridos. Ou seja, ativos híbridos são aqueles que têm algum componente na sua remuneração pré-fixado. Tá? Eles são pós-fixados, mas como que tem um componente pré-fixado, ele é considerado híbrido, né? Como que o resultado é só definido a posteriori, por isso que o resultado pré com pós dá pós. E para a gente, então, só introduzir de uma maneira coerente aqui esse próprio risco que eu quero ensiná-los, eu vou voltar num slide que está, inclusive numa aula anterior, que você pode ver aí no link, que eu coloquei a seguinte frase quando eu estava conceituando segmento de renda fixa. Essa frase aqui de baixo que me importa nesse momento. Eu coloquei, didaticamente poderia-se dizer que é um segmento de renda positiva, se não houvesse risco de mercado e de crédito. Só que existe. Só que existe. Né? Então é isso que eu quero mostrar para vocês hoje. Aqui estou pegando dados reais. Eu peguei, a título de exemplo, um título público que é pós-fixado. Na realidade, ele é o híbrido, porque ele rende taxa de juros reais, mais, no caso da NTN-B, né, mais IPCA, mais a inflação, essa inflação específica, é o IPCA. E aqui eu preciso de outros conceitos para a gente explicar bem esse gráfico. Essa curva aqui verde, ela é a precificação a mercado do ativo. E essa curva cinza, ela é a precificação a vencimento. Então, o que é cada uma delas? A precificação de mercado é o que o mercado está disposto a pagar pelo seu título a qualquer momento, né? Hoje, quanto que meu título vale? Se eu colocá-lo para vender hoje, se eu preciso do dinheiro hoje e precisar vender então um ativo, quanto que eu consigo no mercado por esse ativo? A cinza, até o Banco Central não permite que os bancos, por consequência, os fundos de investimento a usem como precificação, mas aqui é muito didático para nós, para fazer uma comparação. Essa cinza é a curva a vencimento, que no jargão de mercado chama marcação na curva. Essa curva vencimento é aquela taxa que eu negociei na hora que eu iniciei a operação. Ou seja, quando eu comprei o ativo, se ele é um ativo que tem algum componente pré-fixado ou ele é todo pré-fixado, eu já negociei e defini a taxa do início ao fim do período. E essa taxa definida é com o emissor. No caso aqui, que é o exemplo, uma NTN-B, o emissor é o governo. Então, na hora que eu adquiri o título, o ativo, eu já sei quanto que eu vou ter de retorno naquele componente pré-fixado ou na taxa pré-fixada. E aí, essa linha cinza, então, é quanto que meu ativo está rendendo ao longo do tempo, dado essa taxa combinada. Aqui eu já vou antecipar que essa queda aqui na cinza é porque esse título em específico, NTN-B, ele paga cupom semestral. O que é isso? A cada 6 meses ele faz um pagamento de juros. Então ele amortiza os juros, né? Não amortiza a dívida completa, mas ele paga os juros. Então
essa queda representa o que ele te pagou de juros. E aí depois vai voltar a crescer até pagar de novo e assim sucessivamente até o vencimento do ativo. Então aqui a gente está num período mais ou menos de 6 meses de 2018, de janeiro de 2018 a julho de 2018. E o que aconteceu nessa época, né? E aqui a gente vai olhar então agora a curva verde, que é o meio do caminho, para a gente até ficar uma explicação didática. Então, a cinza é eu olhar o início e caminhar para o fim, mas com propósito só de início e fim. E a verde é o propósito do meio do caminho, tá? Antes de chegar no vencimento. Então, olha só o que aconteceu nesse intervalo aqui de um mês, de 31 de janeiro a 28 de fevereiro. Esse intervalo aqui da cinza para verde tem uma diferença óbvia, tem um hiato aí. Isso, se eu comparar o mês anterior com agora, né? Com agora no sentido aqui 28 de fevereiro, esse ativo que é de renda fixa, que o leigo achava que ele rendia um determinado juros tranquilo todos os meses, rendeu neste mês 3,3%. Como que eu comprei esse título quando eu estava gerenciando uma carteira? Eu lembro mais ou menos a taxa, eu até tenho ela aqui se eu consultar, mas em termos nominais, na época dava uma taxa, bom, vou falar da taxa real primeiro, em torno um pouco acima de 5% ao ano, mais o IPCA. Então, a gente está falando de mais ou menos uma taxa nominal da época, a inflação aí em torno de 4%, fazendo conta de padaria, que não é assim que faz a conta, em torno de 9, 9,5%. Isso significa que não daria nem 1% ao mês. E olha quanto que rendeu em um único mês, 3,3%. Isso já começa a nos remeter à teoria do risco, né? Se o retorno é alto, a volatilidade também provavelmente será alta, tá? Provavelmente será alta, porque se rende muito, a propensão do risco é maior. E aí, isso se verifica nos próprios 6 meses seguintes, tá? Que aqui eu tenho essa queda fortíssima, além do próprio pagamento de juros, tem um efeito muito maior, muito maior. Então, vamos olhar aqui o que aconteceu nesse momento. Então, se eu pegar a rentabilidade aqui deste mês comparada com o que eu tinha, o valor desse ativo um mês depois, 29 de junho, esse ativo teve uma rentabilidade negativa de 8,6%. Então, pensem com você, vamos arredondar aqui para 10%. Então, se você tinha lá R$1.000 aplicado nesse ativo, no mês seguinte, você tinha 900 e pouco de valor na sua conta investimento. Você perdeu o dinheiro, literalmente perdeu o dinheiro se você sacar naquele momento. Então, eu quero deixar claro nesse gráfico que a renda fixa não é uma coisa trivial, né? E aqui começa já, de novo, a corroborar, ratificar que o risco é muito alto. Subiu bastante, caiu bastante, então está mostrando uma volatilidade alta desse ativo aqui. Tudo bem? Vou agora passar para o exemplo de um todo pré-fixado, uma LTN. A LTN só tem um componente pré-fixado. Ela é toda pré, então ela é pré. E aqui eu também estou pegando um ativo que eu, quando fazia gestão de carteiras, de um determinado fundo, onde que eu peguei do início da operação ao final da operação. E esse a gente levou até vencimento. Ok? O que acontece aqui? Tem as duas curvas, mudaram as cores, mas tem as mesmas curvas que eu falei no slide anterior. No caso aqui, a vermelha é a vencimento, aquela taxa combinada com o governo, e a azul é o meio do caminho, né, ao longo da vida do título, quanto que o mercado está disposto a pagar. Aqui eu estou pegando uma outra época, 2013 a 2018.
2018. O que aconteceu, né? Então, vamos fazer mais ou menos uma lembrança. Aqui, esse período aqui, na história do Brasil, a gente estava com uma taxa de juros que estava alta, não sei, não vale, uns torno de 10% mais ou menos. Teria que consultar aí nas fontes para ver exatamente que taxa está nesse período, mas mais ou menos isso. E depois os juros começou a cair naquela época, num determinado período. E aí, como que ele é um título pré-fixado, se eu tenho um título que, quando eu comprei, a taxa dele era, vamos dizer, vou chamar de boa, juízo de valor aqui, era relativa mais alta do que se pode, em outro momento da vida desse ativo, está sendo praticada no mercado, então meu ativo vale mais. Vamos dar exemplos de taxa aqui. 10% é a taxa que eu comprei. Se a taxa de juros cai para 5%, o meu ativo que tem uma taxa de 10 vale muito mais que aquele ativo que está sendo negociado, que agora tem uma taxa de 5. Então, é por isso que ficou um bom tempo aqui essa curva azul acima da vermelha, porque a taxa de juros começou a cair bastante nesse período para frente aqui. E aí, essa aqui está um erro aqui da data, viu? Esse aqui é 2013, eu coloquei 2018. Vocês me desculpem, né? De janeiro de 2011 a 31/3/2013. Então, nessa época, houve uma queda da taxa de juros, né? Depois a gente sabe que a partir de 2013 se elevou novamente e voltou lá para 14,25. Mas nesse período foi aquela que a gente estava batendo os primeiros recordes da nossa taxa de juros, de ter chegado a 7,25% ao ano, 7,5% ao ano, 7,25% ao ano. E por que elas se convergem no fim, ou seja, na data de vencimento? Porque na data de vencimento o compromisso é com o governo, não é com o mercado. É o governo que foi o emissor, é o governo que tem que pagar o dinheiro de volta. Então, no vencimento, o mercado se ausenta e quem tiver a posse do ativo é que ganha o dinheiro e o governo vai pagar para essa pessoa, esse indivíduo, né? Essa instituição. E assim, esse é o dilema do pré-fixado, mostrando o risco dele de maneira visual. Para a gente caminhar para o fim da aula, dessa explicação, eu vou trazer isso em números. E criei um exemplozinho aqui para ficar bem claro esse risco com valores. Então, no meu exemplo, eu coloquei uma hipótese aqui de uma LTN, ou seja, aquela ali que é toda prefixada. Ela foi adquirida com uma taxa de 5% ao ano há 2 anos. Atualmente, resta um ano útil, e o ano útil significa, em média, 252 dias do seu vencimento. Então, essa pessoa comprou há 2 anos, a taxa de 5. Se eu for fazer a conta de quanto que ele vale hoje, faltando mais um ano para o vencimento, dado a taxa que eu combinei com o governo, que é aquela curva vencimento, esse título vale hoje R$ 952,38. Se eu estiver olhando pela metodologia curva vencimento, a taxa que eu combinei com o governo, então meu título vale hoje R$ 952,38. Mas, como que ainda estou no meio do caminho, eu tenho que ver se é de fato esse valor, porque aí é a precificação ao mercado que me diz quanto que de fato ele vale. Então, vamos lá. Está aqui a nossa referência do nosso ativo, a conta aqui do slide anterior, e eu coloquei 2 hipóteses. Uma hipótese da taxa de juros caindo mais, ou seja, hoje a taxa de juros, eu estou com a hipótese de 3% ao ano. Então, o mercado não vai pagar este valor para mim, e nem eu vou querer vender a este valor, meu ativo, né? Se eu estiver disposto a vendê-lo. Eu quero uma taxa
um valor melhor para o meu ativo, porque eu tenho uma taxa de 5. Então, qual que é o valor que é o parâmetro de mercado para ser negociado? Vai pegar a taxa do momento, no caso aqui do exemplo, 3% ao ano, e eu vou refazer a conta. Né? Vou fazer a conta, ou seja, no vencimento ele sempre vale 1.000. No vencimento ele sempre vale 1.000. Mais a taxa, só falta um ano útil para chegar no vencimento, então 252 dias sobre 252. Isso vai dar 970,87. Beleza, então o título que aparentemente valia 952, eu vou vendê-lo no mercado a 970. Mas poderia acontecer o inverso, né? Se tivesse tudo indo bem, a economia está tudo bem, a demanda cresceu demais, e aí está tendo pressão inflacionária, aí os juros começam a subir. Suponhamos que os juros vá para 8%. Então, vou refazer a conta nessa hipótese. 1.000 dividido por 1 mais a taxa, que é 8%, só falta um ano útil para chegar no vencimento, e aí eu olho para o preço. Aí ele já vale 925, quase 926. Então, aqui eu estaria perdendo dinheiro. Eu achei que meu ativo valia 952, mas se eu preciso de dinheiro agora, eu só consigo apurar nele em torno de 925. Tá? Isso por cada título. Imagina a gente fazer uma aplicação, muito mais se for um grande fundo de investimento, né, uma grande instituição financeira, isso a gente está falando de milhões de reais, então a diferença é muito grande. Para a gente encerrar de fato, né, eu trouxe aqui uma síntese. A síntese. Então, aqui no meio está a nossa taxa referência, e com aquelas hipóteses que eu coloquei. Só coloquei numa ordem de queda aqui decrescente, né? Se eu tenho uma taxa de 5 e subiu para 8, tá aquele 925 que eu mostrei no slide anterior, isso representa uma perda de 2,78%. Então, meu ativo, de novo, que eu achava que era seguro, que eu achava que precificar uma taxa, prefixar, né? Desculpa. Prefixar uma taxa é uma coisa que me favorece em termos de segurança, me equivoquei, porque eu estou perdendo 2,78%. Mas se eu perco de um lado, eu posso ganhar de outro, se a taxa de juros cai em relação a que eu comprei. Então, se a taxa de juros caiu para 3% ao ano, eu estaria ganhando adicionalmente aqui 1,94%. Então, encerro aí a aula desmistificando que renda fixa é seguro, né? Que pré-fixado é o mais seguro ainda dentro da renda fixa. Tudo errado, guardem isso, tudo errado. Renda fixa não é trivial, não é trivial, tá? Abraço, espero que vocês tenham gostado.